Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio semanal sobre NBA. Temporada tá chegando e logo a gente vai voltar a ter 2 episódios sobre NBA por semana. Episódio de hoje falaremos sobre o grande tópico dos últimos dias, que foi a ida do Jrue Holiday para o Boston Celtics e como afeta o ranking de forças dentro da conferência e da NBA. Na segunda parte, continuaremos na nossa série de previews por divisão, passando por todas as divisões da NBA, expectativa para a temporada. Vamos falar da divisão Sudeste. Eu sempre me enrolo com os nomes das divisões da NBA. Divisão Sudeste, que é... Sudeste ou Sudoeste? Sudeste. Acho que Sudoeste. Sudoeste, né? Eu me enrolo com os nomes das divisões mesmo. Miami Heat, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Orlando Magic e Charlotte Hornets. Você já ouviu a voz do nosso convidado aqui hoje, William Wallace, do Coast to Coast, principal perfil, um dos principais perfis sobre NBA em todas as mídias. William, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Fala, Gabriel. Fala, galera. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E tá pegando fogo, né? Sim. Eu preciso, no finalzinho, na reta final agora, de um guide. Vamos falar sobre isso. Teve os Medias Day, né, nessa segunda-feira, de vários times. A gente viu o Jimmy Butler emo, o grande Jimmy Butler emo. A gente viu o Nikola Jokic chegando puto, fim das férias, segunda-feira. Claro, ele é muito identificável, o Jokic, né, com a pessoa, porque assim como todo mundo estaria puto de voltar ao trabalho numa segunda-feira. Mas enfim, vamos começar pelo Jrue Holiday, troca que saiu nessa segunda-feira. O Boston... Segunda-feira não, desculpa. No domingo, Boston Celtics enviou 2 escolhas de primeira rodada. Uma que pertencia ao Golden State Warriors, que foi para o Memphis Grizzlies na troca, quando o Warriors queria se desfazer do salário do Andre Iguodala. E na troca que mandou o Marcus Smart pro Memphis Grizzlies, eles mandaram essa escolha pro Boston Celtics. Uma escolha que é do próprio Boston Celtics de 2029. Robert Williams, pivô, mais conhecido como Time Lord, e o Malcolm Brogdon, armador / alarmador, e a equipe adquire o Jrue Holiday. Jrue Holiday que havia ido para Portland como parte do negócio que mandou o Damian Lillard para o Milwaukee Bucks. Pergunta bem simples e direta, William. Você gosta dessa troca? Eu gosto, Gabriel. Eu acho que é bom para todo mundo, cara. Acho que fica um pacote mais justo pelo Damian Lillard, no final das contas. O Portland consegue capitalizar bons valores pelo Jrue Holiday. Eu li boatos de jornais de Boston que disseram que Boston pediu entre 4 a 5 escolhas de primeiro round pelo Jrue Holiday e amaciaram a troca pela entrada do Robert Williams nela. O Portland pediu, né? Isso, pra gente ter uma noção de como ele é valioso. Uhum. Então, assim, eu achei bem legal a troca. Acho que o Holiday chega a levar um patamar de campeão da NBA, de um All-Star, o que o Marcus Smart era, só que bem melhor. Uhum. Então, por assim dizer. E vale o adendo aqui que o Brad Stevens está sendo muito corajoso, cara. Eu acho que ele, para um GM relativamente novo no mercado de NBA, assim, cara, ele não... A gente já viu isso como técnico, né, em muitas questões, principalmente nas questões do Isaiah Thomas, mas ele já mostra que ele... Obrigado pelos serviços prestados, valeu, quando quiser voltar, a porta tá aberta, mas não tem que trocar. Ele mostra que é um cara bem assim. Ele foi bem agressivo nessa janela, né? Basicamente, você substitui Marcus Smart, Robert Williams, Malcolm Brogdon e Grant Williams por Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, né? E eu concordo plenamente. Eu fiquei feliz que você tocou nesse ponto, porque acho que muita gente vai olhar para o elenco na última temporada para esse e vai falar: o Marcus Smart foi eleito defensor do ano em 2022 e então fica elas por elas, no mínimo, né? A saída dele e a entrada do Jrue Holiday. Não, o Jrue Holiday é um jogador superior ao Marcus Smart. Eu acho que ele é um defensor melhor. Eu acho que o único ponto que o Marcus Smart, na minha opinião, é melhor do que o Jrue Holiday é que eu acho que o Smart marca melhor jogadores maiores do que ele. O Jrue Holiday, acho que ele
não faz isso tão bem. A gente viu, por exemplo, ele ter dificuldade contra o Jimmy Butler nos últimos playoffs, né? Mas eu acho que qualquer jogador ali teria dificuldade contra o Jimmy Butler na série que ele fez contra o Milwaukee Bucks. Mas eu gosto bastante dessa troca também porque, no geral, Portland consegue bem mais do que conseguiria pelo famoso pacote do Miami Heat, né? Porque falou-se tanto e eu vi umas reações bem agressivas da mídia de Miami, dizendo, o Portland não fez a troca com o Heat por birra e tal, olha o que eles receberam. Mas você olha o agregado da troca agora, 2 pick swaps, né, com o Milwaukee Bucks, Sim. que é o direito, pra quem não sabe, é o direito de você trocar a sua própria escolha de primeira rodada com a escolha do outro time, né, no caso, em determinado ano. 3 escolhas de primeira rodada no total, Malcolm Brogdon, DeAndre Ayton e Robert Williams. E o Malcolm Brogdon pode ter valor, eu acho que é possível você imaginar que você consiga uma escolha de primeira rodada por ele, principalmente se ele estiver saudável. E eu acho que o Robert Williams, se ele estiver saudável durante a temporada, ele pode valer mais do que isso até, porque o Robert Williams é um pivô muito bom, é um cara que é um excelente defensor, claro que tem algumas particularidades ali de esquema e tal, ele não é um pivô tão tradicional assim, ele é mais um defensor de ajuda, mas ele é um cara que tá num contrato muito bom, $15 milhões por temporada. Então se começa a temporada e ele tá bem, saudável, voando fisicamente, é um cara que eles podem trocar por mais um ativo e múltiplas escolhas de primeira rodada, de repente, 1, 2 protegidas e tal. Então eu acho que no geral não tem nem comparação, acho que Portland fez um ótimo trabalho, confiou no taco deles, né, porque eles não queriam o Tyler Hero e não tinha por que eles seriam obrigados a aceitar o Tyler Hero, né? Porque era basicamente um ponto... E não só isso, Gabriel. Não só confiaram no taco deles, o Bronny, no caso de James, como ele também bancou o não retorno do Dame para Portland. Sim. Que ele chegou a pedir para o agente falar para ele que se não fosse para Miami, que ele gostaria de voltar. Ele falou que não, que a situação já estava correndo e tal. Acabou que mandou o Lillard para um lugar, na minha opinião, melhor, onde ele vai conseguir competir por um título, com um núcleo bem melhor, na minha opinião. Uhum. Um núcleo de titulares, assim. Então, assim, cara, eu acho que vale a pena a espera. Hoje saíram relatos que ele vai talvez não querer manter o Brogdon em Portland para ser um ativo de um veterano, que vai trazer uma boa experiência, mas eu não sei se o Brogdon está disposto a ser esse tipo de cara, porque eu acho que esse já é um papel que já está colocado no Jeremy Grant. Muita gente esquece de Jeremy Grant, que é um dos melhores alas pivôs, assim, posição 3-4 da liga. E também tem valor, caso o Portland também queira trocar, apesar de estar num contrato um pouquinho mais salgado, mas também tem valor. Uhum. Vi relatos também de tentarem colocar o DeAndre Ayton e o Robert Williams juntos, que eu acho que não vai funcionar. Meio torre gêmeas, né? Mas ainda mais que o DeAndre Ayton, um cara que é totalmente estático, não faz cut, por exemplo. Uhum. Então, eu não sei como é que ele aproveitaria isso, Chelsea Billups, né? Mas, cara, eu acho que você tem muito ativo nas mãos, cara. Você faz as contas aí. Brogdon, Robert Williams e Jeremy Grant são jogadores de contender, assim. Sim. Só nessa brincadeira eles conseguem umas 8, 7 picks no primeiro round por aí. O futuro tá garantido, cara. E eu acho que pra um time que começou um tanque assim do nada, eu acho que começando bem, cara. Tudo começou quando eles deram sorte na loteria e tiveram a terceira escolha geral, né? Porque eles poderiam ter, sei lá, 6ª escolha geral, e eu acho que eles estariam com o Damian Lillard hoje e teriam trocado a escolha pra tentar reforçar o time. Mas ainda mais que eles não só tiveram a terceira escolha geral, mas viram Charlotte Hornets selecionar o Brandon Miller na frente. Eu acho que o Scoot Henderson, pra mim, é o tipo de cara que você constrói ao redor, né? Então facilitou, né, essa reconstrução da equipe. Mas voltando pro Boston Celtics, eu só acho que é interessante pontuar esse ponto realmente, que Portland no final acabou fazendo um ótimo trabalho
com a paciência que eles tiveram, né? Não tinha... É uma coisa que o pessoal, e eu também reclamo da torcida dos Lakers às vezes, né? Que eles meio que acreditam no direito divino de que todo jogador bom tem que ir pro Lakers e os outros times que se virem, né? O Miami Heat achou que o Damian Lillard ia e não tem outra opção, né? Mas acabou que teve uma opção muito boa. Sobre o Boston Celtics, a gente falou, né? Uma mudança significativa no elenco. E eu acredito que precisava dessa mudança, porque muitos anos consecutivos chegando na final de conferência, precisava de uma nova voz, e eu entendo a importância do Marcus Smart, mas eu acho que parte do raciocínio é você dar mais espaço pro Derrick White crescer como jogador, e pra mim ele foi melhor que o Marcus Smart na última temporada. Com certeza. E você abre um espaço de liderança também pro Jason Tatum e pro Jaylen Brown aparecerem mais, né? Porque o Smart era a voz, né? Dentro desse vestiário, então fica difícil para o Tatum e pro Brown assumirem esse papel de liderança, né? E eu gosto do que eles fizeram, e eu acho que, claro, é um elenco mais curto hoje, mas eu acho que é um time que tem um piso significativamente maior, porque... Piso talvez não, mas um teto maior, né? Porque você pode ter... Você tem basicamente 6 jogadores ali que você pode colocar de forma diferente. Eu acho que o Jrue Holiday se encaixa muito bem com o que o Celtics faz. E eu acho que, no geral, os Celtics fizeram uma boa off-season. Eu também, cara. Eu acho que a coragem deles pode ser recompensada. Eu acho que a história geralmente premia times assim. Vídeo de Toronto, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que você fazer esses movimentos assim... eu acho que te prontificam a apresentar um trabalho. Vamos entrar no segundo ano do Mazzulla também. Vamos ver como é que ele vai reagir com o elenco tudo novo. Eu acho que ele teve muito dedo nessas escolhas de trocas, de dispensas. Mazzulla com uma comissão técnica bem reforçada também, né? Sim, que renovou totalmente a comissão técnica também. Então, eu tô curioso pra ver. Eu quero ver como é que o time vai reagir na defesa de garrafão também, porque o próprio Horford já tá não é pra ficar 5 anos mais velho, mas ele vai ficar mais velho. O Porzingis, apesar de uma boa temporada em Washington, defendendo e pegando muitos rebotes, a gente precisa ver também a questão de saúde dele. Mas fora isso, cara, eu acho que vale o risco. É um time que tem que estar pronto pra playoffs. E aí, muito. Sim, eu acho que eles correm um risco, né? Porque, de qualquer forma, você precisava dar uma sacudida. E se der errado, você tem o Jaylen Brown e o Jason Tatum, né? E eles vão levar a próxima era, né, do Boston Celtics. E o Porzingis, ele realmente é um bom protetor de aro. Acho que ele vai ser exposto na questão da troca, né? Ali os times vão botar ele no pick and roll, vão tentar colocar ele em espaço e tal, e a questão é o Boston Celtics se preparar, né? Vai ter que ter aquele esquema, né? Que você troca todo mundo do 1-4, mas protege o Porzingis, né? E na hora que saiu a troca, eu presumi pra mim, assim, o quinteto titular agora é Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum e Porzingis. Mas eu vi... Eu também, mas... exatamente. Eu vi algumas pessoas dizendo que pode ser... Jrue Holiday, Jaylen Brown, Jason Tatum, Al Horford e Porzingis. Eu fiquei surpreso porque, ainda mais com... Agora, por exemplo, a equipe contratou o Wayne Gabriel, né, que estava disponível no mercado, pivô. Agora que o garrafão tá um pouco mais raso, eu acho que faz sentido você trazer o Al Horford do banco e você estagnar os minutos, né, entre Porzingis e Horford, para ter sempre um deles em quadra. Você acha que... Qual desses dois lineups você acha que o Celtics vai ter como principal? Pô, Gabriel, vou te falar que o que mais me agrada, cara, é o Derrick White sendo do banco, cara. Porque ele se mostrou que tem uma valência, é um cara precioso pro Boston, tanto sendo do banco titular, mas eu não sei, eu preciso ver mais do Tatum, porque nessa teoria desse lineup, quem marcaria na posição 4 seria o Tatum, que faria uma chance de small ball ali. Eu preciso ver mais do Tatum, porque ele tem uma carga ofensiva muito grande, e eu não sei se ele pode estar
pronto para jogar nesse nível, de começar a marcar jogadores maiores e mais fortes recorrentemente. Então eu acho que o Horford lá estaria disposto a fazer esse trabalho para ele. E um Derek White, com o próprio Peyton Pritchard, com o Wendy Gabriel, e tem outros jogadores também saindo do banco de reservas. Mas, e no final você pode acabar fazendo uma mistura dos minutos do segundo tempo, mas eu acho que para começo, talvez eles coloquem o Derek White de titular para dar uma moral, sabe? Uhum. Não que ele não mereça, mas para dar uma coroada no momento dele. Mas eu acho que a longo prazo, acho que a gente vai ter que esperar uma linha maior, eu acho, de Boston, para conseguir conter os outros times por aí. Vai depender do adversário também, e é aquilo que a gente sabe, né? Um time que tem um piso tão alto quanto o Celtics vai fazer muito experimento durante a temporada regular, né? E aí, com certeza. E aí vai chegar nos playoffs, se for enfrentar o Cleveland Cavaliers, provavelmente vai usar um line-up com Horford e Porzingis a maior parte do tempo, né? Se for enfrentar um time mais baixo, vai colocar aí o Jason Tatum na posição 4, o Porzingis ou o Horford e tal. Mas eu acho que o time tem um top 6 muito forte. Atrás deles tem esses caras que você citou, né? Peyton Pritchard vai precisar aparecer mais. E eu acho que ele tem condições de ser esse cara. A gente vai ver o Sennhauser mais tempo em quadra. Tem o Shea Brissett, que veio do Indiana Pacers, né? Esses caras aí vão ter que aparecer. William, a gente tem hoje, na minha opinião, né? Você pode discordar, a gente tem dois times destacados do resto da Conferência Leste. Pra mim, Boston Celtics e Milwaukee Bucks se sobressaem dos demais. E talvez... A Conferência Oeste tem muitos bons times, mas a Conferência Oeste também é mais equilibrada, né, do que a Conferência Leste. Mas ficando no Leste aqui, especificamente, quem que você colocaria como favorito pra vencer o Leste? Boston Celtics ou Milwaukee Bucks depois dessas trocas? Milwaukee Bucks, cara. Eu acho que é um equilíbrio de elenco que me agrada talvez mais que Boston, na minha opinião. Você, obviamente, Milwaukee perde o Lillard, o Drew Holiday, mas mantém um núcleo com Giannis, Middleton e Brook Lopes, extremamente motivados, contrato renovado. Você trouxe um técnico novo, que pode ser um fato novo, que Boston teve ano passado e não soube aproveitar, mas eu vou dar também o benefício da dúvida para Boston, que chegou dessa forma abrupta, né? O caso Doca, ele saiu urgente, chegou uma azul. O Adrian Griffin é um técnico especializado em defesa, que era o que talvez faltava para o Mike Budenholzer no Bucks da era dele, que era um time tinha uma defesa muito boa, mas às vezes não traduzia na hora H, por exemplo. Aí dependia muito do ataque e dos seus excelentes jogadores two-way, né? Então, assim, eu prevejo o Bucks, cara. Eu gosto mais do time do Bucks. Eu acho que... é loucura você imaginar o Damian Lillard, que pode estar no meio da quadra, pode estar um pick and roll, aí o defensor vai marcar o Lillard, ou vai sair para marcar o Giannis, e se sai para marcar o Lillard, sobra o Giannis para fazer drive, aí beleza, passa pro Giannis, tem o Chris Middleton para estar de 3, tem o Brook Lopes passando na quadra, é muita opção, cara. Então, sobre essa questão da defesa dos Bucks, né, é um time que sempre tá entre as melhores defesas, realmente porque tinha, né, 3 dos melhores defensores da NBA, né, o Giannis, o Brook e o Drew Holiday, só que uma crítica muito grande ao trabalho do Coach Bud, né, que não se adaptava, né, era sempre a mesma coisa, sempre o Brook Lopes em drop, e aí o Giannis e o Drew Holiday se movendo mais. Eu vou discordar de você, eu vou de Boston Celtics aqui no topo, porque me preocupa um pouco a falta de profundidade desse time do Milwaukee Bucks, né, principalmente na ala, porque você imagina, por exemplo, uma série contra o Boston Celtics, eles teriam muita dificuldade no matchup com o Jaylen Brown e com o Jason Tatum. Acho que seria bem complicado para eles. E pick and roll Damian Lillard e Giannis tem tudo para ser a jogada mais imparável
da NBA. Mas, por exemplo, o Celtics tem o Derek White e o Jrue Holiday pra marcar o Damian Lillard o jogo todo, né? Eles têm pelo menos 2 caras ali que eles podem dar 48 minutos de defesa em altíssimo nível contra o Damian Lillard, né? E ao mesmo tempo eu não vejo isso do outro lado com os alas do Celtics, né? Porque a gente vai ter que ver o Giannis marcando mais no perímetro, né? E é algo que ele até já falou sobre, né? De pegar mais esses caras do perímetro. Ele que é um baita protetor de aro. Mas eu acho que a profundidade do Celtics eu colocaria um pouquinho de vantagem a eles. Só que eles têm uma variável gigantesca que é o Porzingis, né? Porque assim, lesão todo jogador pode sofrer, né? Não é exclusivo. Mas o Porzingis é um cara que tem um histórico muito grande de lesões. E se ele se machuca, você contar que o Al Horford vai carregar o piano no pivô sozinho, na posição de pivô sozinho ao longo da temporada inteira, 82 jogos, mais, sei lá, 40, 30 de playoffs, é muita coisa, né? Então, eu reconheço que o Celtics tem um tendão, um calcanhar de Aquiles bem claro. Você tem razão, mas acho que é um bom debate, porque eu vi o Bucks se reforçando, trouxeram o Cameron Payne, que pra mim o Suns, eu acho que você falta do Cameron Payne, apesar de tudo. É um bom armador reserva. E não, sim, mas eu digo tranquilamente que eu acho que ele vai ser bem utilizado durante o ano, e especialmente em playoff. Você tem o próprio Cameron Payne, você vai ter o sophomore deles, tem aquele Marlon Duchamp, sim, que muita gente elogia ele pela sua envergadura, pela sua rapidez e pela sua defesa. E eu não vou me surpreender dele ter muitos minutos esse ano. Tem o próprio calor desse ano também, que fugiu o nome, mas também é especializado em defesa. Então, assim, eu confio no Bucks para desenvolver jogador novo também. Então, eu não sei como é que estão os ativos do Bucks assim, em relação à troca, não sei se eles vão mudar alguma coisa. De fato, perderam o próprio Grayson Allen, que estava ajudando. Perderam o Joe Ingles e por aí vai, uma porrada de gente que saiu do time recentemente. Mas eu ainda sou daquela máxima do ataque, cara, que eu acho que vai ser inacreditável jogar com o Lillard e Giannis, assim, operando o ataque. Mas é aquela coisa também, cara, num dia que estiver ruim, você esperar se garantir na defesa, às vezes, pode ficar meio pá, né? No Boston você vai ter nas posições, tanto de ataque como defesa. Mas aí vai caber também ao técnico como utilizar. E aí precisa ver também o trabalho dos técnicos. Esses 2 técnicos um com nenhuma rodagem de NBA com o treinador principal, o outro com 1 ano. E foi um ano conturbado. Então a gente precisa ver também como é que o técnico vai influenciar nisso. Tem muitos paredes, mas é um bom debate. Eu acho que o Celtics tem mais variedade de lineups, né? Acho que o Milwaukee Bucks não tem muito caminho a não ser jogar grande, né? Acho que eles podem jogar grande com Giannis e Brook Lopes, ou pode jogar enorme com Giannis, Bobby Portis e Brook Lopes, né? O próprio Bobby Portis, esqueci do Bobby Portis, que tem também. Eles têm um frontcourt muito forte, né? Mas ali... E o Lillard, a gente sabe que ele é um péssimo defensor, né? Esse é um problema dele. Mas, enfim, o ataque tem tudo pra ser avassalador. Último ponto sobre essa troca... Aliás, tem mais 2 pontos. Eu prometi no último podcast que eu ia falar sobre o lado do Phoenix Suns, no último, o emergencial sobre a troca do Lillard, mas acabou que a gente não teve tempo de falar, né? Então eu lembrei aqui, adicionei na pauta de última hora, William. O Phoenix Suns basicamente troca DeAndre Ayton pelo Jusuf Nurkic, pivô que estava no Portland Trail Blazers, Grayson Allen e Nasir Little. Eu não entendo como que essa troca faz o Phoenix Suns ficar melhor. Eu defendia e entendia que o Suns precisava transformar o DeAndre Ayton em mais opções. Mas eu acho que o Grayson Allen é um pouco redundante em relação ao que ele já tem no elenco. E o Jusuf Nurkic eu acho que é um baita downgrade, né? Uma baita queda em relação ao Ayton. Eu acho que o Nurkic, desde que ele lidou com os problemas de lesão, nunca mais foi o mesmo atleticamente. E o Nasir Little, o cara que eu gostava na época de North Carolina e tal, nunca se firmou, é um bom atleta, mas é difícil pra mim acreditar que essa era a melhor opção que eles podiam ter com o DeAndre Ayton, ainda mais considerando que o Jusuf Nurkic tem um contrato bem ruim seguindo em frente, né? É um contrato caro que tem mais que 3 ou 4 temporadas, então eu não gostei dessa troca pro Phoenix Suns. Cara, eu ainda tenho que
entender melhor o contexto dessa troca. Meu primeiro ponto. Talvez o Phoenix não fique melhor, mas fique em paz com a troca. Sabe o que eu quero dizer? Que talvez o DeAndre Ayton não estivesse sendo uma áurea positiva no vestiário. Ele não se dava bem com ninguém lá, né? E uma hora ou outra ele iria pra Indiana, só pra gente todo mundo falando pra lembrar que ele chegou a ser contratado, mas ele era restrito, então o Phoenix cobriu, achando que seria uma oferta, chegaria uma oferta melhor. Ouvi boatos de DeAndre Ayton, de Hardaway Jr. e o Richard Holmes. E, cara, eu acho que esse é o patamar do Ayton hoje, cara. Ou ele tá sendo muito subestimado, cara, porque eu gosto do jogo do Ayton no que ele se propõe a apresentar quando ele apresentava o seu melhor. Foi quando, na época das finais, que ele fez um playoff absurdo pro Phoenix Suns. E nas finais ele teve que lidar com Brook Lopez e Giannis. Então, também não é. Ele foi só o problema dele ali. Mas, cara, de fato, o Nurkic não me agrada. Eu acho ele lento. Eu acho que talvez ele possa ter uma ameaça de bola de 3. Né? Um fato novo para Phoenix, que geralmente não jogava com o Ayton, mas bola de 3, né? Era nulo nisso. Você vê o Nurkic, que provavelmente faz screens melhor que o Ayton. Então, assim, cara, é um pivô operário. Mas trocar o Ayton por um pivô operário, você conseguir um pivô operário mais barato em outro lugar, por exemplo. Então, tem o caso do Nurkic, assim, eu acho que eu vi jornalistas de Arizona defendendo que ele seria um cara para defender o possível Jokic ou Kevin Looney nos playoffs, assim. Eu não consegui acreditar no que eu li. Mas é complicado, cara. Eu acho que foi mais pra se desfazer do Ayton que pra chegar ao Nurkic, sabe? É difícil. O cara foi a primeira escolha geral no draft, né? Você não conseguir nada melhor por ele, pra mim, me surpreende negativamente. E pro Blazers eu acho que é uma excelente aposta, porque o Ayton vai chegar barato pra aposta. Sim. Baratíssimo. E eu acho que ele é um cara que... Eu nunca acho que ele vai alcançar o potencial dele, porque a gente sabe que ele não tem a mentalidade, né? O nível de esforço dele varia muito, a agressividade dele varia muito e tal. Mas ele é um cara tão talentoso, ele é um cara... A técnica dele é muito refinada, né? Pra um cara tão grande como ele, então... Acho que vale a aposta. E no Portland, ele não vai ter pressão nenhuma e eu tenho certeza que os números dele vão ser bons, né? O Portland vai começar, sei lá, perdendo 30 dos primeiros 45 jogos e ele vai ter média de 22 pontos e 12 rebotes. E, de repente, Portland transforma ele em outro ativo, né? E Portland claramente valorizava o Ayton, né? Aquela coisa... O tipo de valor que eles não colocavam no Tyler Hero, por exemplo, Com né? certeza, sim. Então... mas a questão dele tem mentalidade também, né, Gabriel? Que eu já cansei. Os jornalistas, os insiders de Phoenix são muito bons, assim, nessa questão de entrevista pós-jogo. E Phoenix dá muita liberdade deles entrarem no vestiário mesmo, nessas entrevistas. E, cansei de ver o Ayton pós-jogo com a cara emburrada. Não deve fazer isso hoje, vamos tentar treinar outro dia e passar mais a bola, essas coisas assim. Será que ele vai ter a noção que ele vai estar entrando num time que é para começar a ganhar daqui a 12, 3 anos? Porque eu não sei, cara, o Ayton pra mim é uma figura 8 ou 80, porque o melhor que eu vi dele, eu gostei bastante, mas o pior que eu vi dele também, cara, é o cara que foi bancado no Jock Landale. A melhor versão do Ayton é tudo que você quer num pivô hoje em dia, né? Um cara que troca na defesa, um cara que corre a quadra. Ele tem 25 anos ainda, né? Vamos ver. Pivô normalmente... Assim, pode ser que alguma coisa clique daqui a 3 anos na cabeça dele, eles pensem, eu tenho que fazer screen, correr em direção à cesta e levantar meu braço na defesa, e isso já tem muito valor na liga. Último ponto agora sobre essa troca. Eu listei aqui 2 perdedores. O primeiro é, claro, que a gente já falou, Miami Heat. Não conseguiu nem o Damian Lillard. Não leva nada. Não conseguiu o Damian Lillard, não conseguiu o Jrue Holiday. E que eu acho que indiretamente é o perdedor, é o Philadelphia 76ers. Porque eu acho que tinha um mundo, e provavelmente o Daryl Morey, GM do Sixers, explorou,
uma troca de 3 times, que eles mandam o Harden pra algum lugar, por parte da troca acaba recebendo alguma coisa legal de volta e tal, e a sensação que dá, eu vi o Bill Simmons falando isso no podcast dele, eu concordo, a sensação que dá é que com essa troca do Jrue Holiday, fecha-se um ciclo, né, a dança das cadeiras, pelo menos nesse momento, para. E o 76ers ficou em pé com o Harden sem ter pra onde mandar o Harden, né? Teve o Media Day hoje do 76ers e o Harden tava lá, vai ser multado e tal, e não tem muito caminho pra equipe se livrar dele e receber algo de volta. Nenhum time quer o Harden. O próprio Clippers parece que nem o Terrence Mann e Norman Powell eles ofereceriam pelo Harden. Então acho que meio que o 76ers foi o time que, na dança das cadeiras, foi o que ficou em pé, sem assento. Eu concordo com você, cara. Que rolo, né? Porque pra quem imaginava que isso ia acontecer... Lembra da chegada do Harden a Filadélfia, abraçando o Daryl Morey? Amizade eterna. E agora ele tá lá dando festa, fazendo todo mundo gritar que ele é um mentiroso e... Cara, eu não sei o que o Harden quer da vida dele, isso tá só acabando com o legado dele de final de carreira, que tá muito feio. Óbvio que no final a gente vai lembrar dele como um jogador, mas quando você pensa em atletas que nunca venceram um título, e aí você vai falar sobre merecimento, talvez, o que o Harden fez nesse que deve estar fazendo nessa final de carreira para merecer um título mais do que, por exemplo, outros jogadores por aí. Jimmy Butler, por exemplo, ou Westbrook. Então, eu acho que o Harden tá vacilando, cara. Eu não sei pra onde ele vai mais não, porque hoje eu vi muito do Paul George e do Kawhi elogiando não só o Westbrook, como também o Bones Highland, que eu acho que vão ser esses dois, a dupla ali do Clippers assim, de armação oriundos do banco. Tem o próprio Terrence Mann também, que não vai ser negociado. Então, cara, eu não consigo pensar em nenhum lugar que o Harden ia, a não ser Filadélfia abaixa a pedida. E aí que tá o problema, que eles não vão abaixar a pedida. Eles vão querer ou um jogador do nível do Harden, ou ativos que vão fazer eles conseguiram um jogador desse tipo de novo. Agora, com quem que eu não faço ideia. Verdade. E o Harden não é só essa questão também de legado, né? Esses rolos dele no Rockets, no Nets e agora no 76ers, assim, não é exagero dizer que ele deixou de ganhar pelo menos uns 100 milhões de dólares. Porque era ele assinar aquele contrato com o Rockets, ele não assinou. Mesmo assim, o Nets chegou a oferecer, né, se eu não me engano, a extensão pro... Ofereceu. E ele não quis, forçou a troca, foi pro 76ers. Então, ele se custou muito dinheiro nesses últimos 3 anos dele, né? E não é só a questão do legado. E realmente não tem como... Não dá pra ver, né? Um destino pra ele. E ao mesmo tempo a gente começa a ver o Embiid com algumas declarações que dão toda a indicação que ele vai ser a próxima superestrela a pedir uma troca. Porque ele se vê mais uma vez com o principal jogador da equipe fazendo greve, né? Não se apresentando pra trabalhar, né? E não dá pra culpar o Embiid se ele daqui a, sei lá, 2 meses ele falar pro 76ers que ele quer ser trocado, porque a franquia foi extremamente disfuncional na maior parte do auge dele, né? Ele é um cara que nunca nem chegou nas finais da NBA. Vamos passar pro preview da divisão sudeste da NBA. Vamos começar pelo Miami Heat, que a gente já falou bastante, não precisa... a gente não precisa se estender tanto. O over-under 45,5 de vitórias. Sai Max Strus, sai Gabe Vincent, chegam Josh Richardson, Thomas Bryant. Josh Richardson jogou bem o Miami Heat, né, antes dele ir pro Dallas Mavericks, né, ele passou. Ele foi pro Mavericks primeiro ou pro Celtics primeiro? Jogou no Mavericks, depois jogou no Celtics, não lembro jogou a jogar San Antonio, deu uma gerada aí. Eles draftaram o Jaime Jaquez Jr., né, que é um cara que parece chegar bem pronto pra produzir logo de cara, mas é um time que, claro, a grande ausência é Damian Lillard, né, que a torcida toda contava, e assim, a gente elogia muito o Heat, eles tiram esses caras do nada e tal, mas não é de uma hora pra outra, né, e o Max Strus e o Gabe Vincent demoraram até chegar ao nível que a gente viu na última temporada, né, e o próprio Caleb Martin, ele foi em alguns momentos, e em outros momentos ele não foi também, o cara, né, então... Não sei, será que
o Heat consegue se reinventar mais uma vez, William? Gabriel, a situação vai ficar tensa esse ano lá, cara, que a gente já tá vendo o Jimmy Butler jogando alguns shades ali, aqui, da situação. Jimmy Butler emo. Talvez não, eu tenho certeza que o tempo dele tá se esgotando. E eu acho que a pressão que ele vai botar no front office pra contratar o Donovan Mitchell na temporada que vem vai ser absurda, tipo, bem grande mesmo. E como é que você se jogou no final da bolha, não teve a sorte de ter o Goran Dragic de 100%, beleza, vamos pra próxima. Passou mais alguns anos, joga mais uma final. E não conseguiu bater de frente com o Denver, faltou alguma coisa e tal. Tinha que ter chegado alguém, cara, ou do Holiday ou Lillard. A não ser que a gente veja o Tyler Hero dando o próximo passo. E o que é o próximo passo pro Tyler Hero? Porque ele consegue produzir 20 pontos por jogo. Ele vai conseguir fazer 18, 20, vai conseguir pontuar no clutch time assim e tal, mas será que só isso é o suficiente pra ele? Eu acho que o copo meio cheio a gente vai ter o Tyler Hero saudável nessa temporada, né? Só que eu não sei se o Tyler Hero tem muito mais a evoluir, sinceramente. Eu acho que a gente já tá meio perto do teto do Tyler Hero, né? E claro, o Miami Heat é um time que tem o melhor técnico da NBA, tem uma baita estrutura, mas eu acho que nessa situação do Damian Lillard, eles meio que acreditaram que o Lillard quer vir pra cá, só quer vir pra cá, e meio que desvalorizaram a possibilidade dele ir pra outro time e acabaram se ferrando, né? E você falou do Donovan Mitchell, eu acho que o Donovan Mitchell realmente... Eu falei sobre o Embiid ser o próxima superestrela a pedir troca, mas o Mitchell tem boatos fortes, né? De que ele ia estar no último ano de contrato dele. Você falou na próxima temporada, eu não ficaria surpreso se fosse nessa temporada, né? O Donovan Mitchell meio que dando um ultimato ao Cavaliers, falando: eu não vou renovar com vocês, e então me troquem, né? Porque a gente sabe que a temporada deles terminou muito mal. Mas enfim, a Atlanta Hawks, que também é um time que mudou nessa temporada, né? O veranda de vitórias 42,5. Chegou Wes Matthews, veterano, Patty Mills, veteranaço também. Draftaram Kobe Bufkin, que é um jogador bem promissor. E enfim saiu John Collins, né? Que eles estão há séculos tentando trocar. E eu acho que eu acho que pode melhorar o time ali meio que pela saída do John Collins. Não porque eu acho que o John Collins é um jogador ruim, não, mas acho que a gente vai ver mais o DeAndre Hunter na posição 4. De repente mais alguns minutos de Capela e o Congo juntos em quadra. O Congo com mais espaço ali no garrafão. Eu acho que isso pode acabar ajudando, aquela adição por subtração nesse time do Atlanta Hawks. Concordo, cara. Eu boto muito pelo técnico também. Eu acho que o Snyder tem um histórico de trabalhar bem pouco. Então eu gosto muito do trabalho dele. Eu preciso ver mais a dinâmica do Young e do Murray, porque por mais que fora de quadro seja excelente, mas dentro de quadro como é que vai ser. O Trey ainda vai ter um Clint Capela, que eu acho que é um cara que não pode separar dele do que vem em Atlanta. Múltiplos motivos no ataque e na defesa. Mas acho que a gente vai ter muito do Jalen Johnson esse ano, o JJ, porque eu acho que ele vai assumir esse papel do John Collins num contrato bem mais barato e podendo ser muito mais polivalente que o próprio John Collins. Eu acho que assim, cara, vai ser um time que vai ficar muito abaixo do radar. Assim, essas pessoas vão ter que se vão querer informação, vão ter que caçar informação mesmo sobre o time. Porque eu acho que é uma fase que as equipes da NBA entram, que você não tá nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, mas isso às vezes acaba sendo pior. Porque aí você não tem o norte. Aí você tem a discussão do Siakam, que ficou muito forte em Atlanta, porque a gente sabe se o Siakam vai renovar com Toronto, e você imagina um Nuke com DeJounte Murray, Trae Young e Pascal Siakam. Pra mim já é uma coisa, já coloca eles no outro patamar, por exemplo. Então eu tô ansioso pra ver como é que a Atlanta vai lidar com essas questões, assim, porque eu consigo ver a Atlanta dando um all-in, trocando, por exemplo, o Okongwu, por exemplo.
O próprio Capela também, fazendo um pacote ao redor dele e ver o que dá pra fazer com isso. Uhum. Eu consigo ver o Atlanta fazendo isso, mas é aquela coisa. Mas talvez seja o time mais nítido da liga de novo. Que igual ano passado, ganha uma, perde uma, ganha duas, perde duas. Aí nunca ganhava mais de 3, nunca perdia mais de 3. E foi assim até o final. É um time que a gente já basicamente bota no play-in, né, na próxima temporada, né, e acho que a pressão tá grande em cima do Trae Young nessa temporada, né, porque a gente viu ganhando força aqueles boatos de que a Atlanta poderia tentar trocar o Trae Young e tal. Ele acabou que terminou muito bem a série contra o Boston Celtics, né, fez uns jogos muito bons e meio que deu uma esfriada nesses rumores. Mas eles têm um técnico muito qualificado no Quinn Snyder, né, como você falou. E eu consigo imaginar um mundo que, se o Trae Young tiver uma temporada parecida com a que ele teve nesse último ano, né, que ele é o cara que continua basicamente não jogando sem a bola, que é um cara que pontua muito e tal, mas defensivamente é literalmente 1-2, se não o pior guard na NBA. Eu consigo ver um mundo que o Atlanta Hawks decide se livrar do Trae Young, ver o que eles podem conseguir pelo Trae Young e construir ao redor do DeJounte Murray, dos jogadores jovens que eles têm, tentar um Siakam, como você falou. Eu acho que existe uma combinação de eventos que não é nem tão absurda assim, na qual o Trae Young, no início da próxima temporada, não é mais jogador do Atlanta Hawks. Concordo. Tô ansioso para isso também, cara. Vamos passar pro Washington Wizards agora. O Wizards tem o menor over-under de vitórias na NBA, tô vendo esse site aqui, 24,5. Chega o Jordan Poole, eles draftaram o Bilal Coulibaly, né, o calouro francês. Trocaram pelo Tyus Jones, né, na mesma troca que chegou o Jordan Poole. Não foi a mesma troca, né? Foi. Saiu o Kristaps Porzingis, renovam com o Kyle Kuzma. E esse time vai ser assim, pior time da NBA, com o Jordan Poole e o Kyle Kuzma com mais de 20 pontos por jogo, extremamente ineficientes, não vão defender ninguém. E parece que vai ser esse o ano do Washington Wizards, né, William? E até o ano errado eles escolheram pra tancar, né? Porque a classe do próximo ano no draft não promete ser das melhores. Cara, eu não levo muita fé no Wizards ano passado e acabou pelas peças que tinham, acabaram me apresentando um basquete minimamente agradável de ver, sendo em defesa do Wizards, assim. Mas hoje eu vi também várias declarações do Kuzma que vão assumir esse time, são os capitães do time e querem criar um ambiente para outras estrelas acabarem indo para lá. Eu acho muito difícil. Mas o próprio GM, o Wizards, já falou isso, Gabriel, você falou agora. É um trabalho de formiguinha que não vai ser de um dia para noite. E ele falou que quem não quisesse também já podia vazar. Assim, fez, foi embora. E assim, cara, eu acho que vai ser uma coisa. Pode ser uma coisa legal de ver, mas às vezes pode ser uma coisa tão ruim, mas tão ruim que vira legal também. Então você vai ver um time de peladeira igual você viu um Hornets da vida antigamente. Hoje também, você se anima vendo um jogador ou outro lá jogando. No caso do Hornets, o Lamelo Ball. Aqui você vai ver um Kyle Kuzma fazendo várias coisas. O próprio Kuzma falou hoje que o técnico, né, o Wes Unseld já falou que vai dar toda a liberdade para ele jogar. O que eu já não sei se é bom ou se é ruim também. Quais então, as odds pro Jordan Poole liderar a NBA em pontuação? Vou ver aqui agora, porque... Olha, ele vai ter uns 25 a 30 arremessos por jogo. É possível, cara, porque, pô, quem nesse time vai tirar a bola do time dele? Exatamente. Eu não vejo o próprio Tyus Jones jogando sem pontuação. Ele vai jogar do jeito que ele jogava em Navy. Rapidinho, William. Ele vai ser um criador primário. 121 pra 1. Aí, tá vendo? Eu não duvido. Jogar 82 jogos, né? Sim. E vou te falar, cara, eu não vou me surpreender se eu ver o próprio Tyus Jones também pedindo pra ser trocado, uma coisa do tipo aí, que eu realmente não sei o que o Washington quer da vida. Eu gosto do draft deles, o próprio Coulibaly, eu acho um excelente jogador, com um teto absurdo, e muito subestimado na classe também,
Mas eu preciso ver dele jogando, eu preciso que o Washington mostre pra mim que eles vão dar minutos pra esses garotos jogarem. E vai dar a dinâmica Kuzma, Guerra, pulo, dá certo e 25 vitórias, cara, pode acabar sendo plausível, mas não sei, cara. Verdade. O Tyus Jones é um armador profissional, né? Ele é um cara que... Sim, cara. Que um time, de repente, mais competitivo pode também oferecer algum ativo de verdade por ele, né? Que ele tem sempre aquela história, né? O Memphis Grizzlies, nos jogos sem o Ja Morant, tinha uma campanha melhor do que com o Ja Morant, né? Que era o Tyus Jones que assumia ali, ele era um cara que distribui mais o jogo e tal. Orlando Magic. Chega o Joe Ingles, Mac McClung, que pra ajudar ali na concurso de enterradas do Orlando Magic. Draftaram o Anthony Black, que eu gosto. Jet Howard também, que já não era tão fã. Sai o Bol Bol, que também acho que não é tão relevante assim. E esse time vai tão longe quanto Franz Wagner e Paulo Banchero levarão, né? O Franz Wagner se machucou durante o Mundial, mas voltou no final e ajudou a equipe a ser campeã, né? Até eu achei uma aspas espetacular dele, que perguntaram para ele sobre a polêmica do a NBA é campeão mundial. Ele falou assim, eu só sei que eu sou campeão mundial, que eu achei espetacular do Franz Wagner. Mas assim, o Orlando Magic é um time que a expectativa é que brigue por uma vaga no play-in, né, William? Cara, concordo, porque eu acho que é a hora de dar um passo, né? O Wendell Carter Jr. falou hoje que na cabeça dele, se as coisas não saírem bem pro Magic esse ano, cara, é pra render muita coisa. Então, eu acho que o próprio Paolo já falou isso também, que ele já pensa em ver como é que vai mudar alguma da franquia caso as coisas não deem certo esse ano. Então eu vejo o Magic, cara, como uma espécie do Pacers ano passado, mas chegando um pouquinho mais longe. O Pacers mostrou um basquete competitivo contra todos os times da liga. Mas no final, teve lesão importante, faltou gás, e aí foram pro tanque descaradamente, e beleza, tudo bem. E mesmo assim, quase brigaram pro play. Eu gosto muito desse núcleo do Orlando, cara. Eu acho que tem jogadores ali que vão dar ativos muito bons, porque tem muito armador ali. Você tem o próprio Jalen Suggs, Paul Anthony, Fultz. Aí chegou agora o Anthony Black, 4. Pô, desses 4 aí, cara, você consegue facilmente muitos ativos em qualquer um deles. Eu não vejo eles trocando o Markel Fultz, por exemplo. O Black acabou de chegar. Então vai sobrar para um dos dois, o Jalen Suggs ou o Paul Anthony. Então, eu não sei quem eles vão satisfazer, mas esse núcleo com Carter Jr., Banchero e Franz Wagner, eu acho bem promissor, cara. Eu gosto do técnico também, eu gosto do Jamal Mosley. Eu acho que esse time... O Paolo é um cara que pra mim é uma espécie de Kevin Durant, que ainda não arremessa de 3, mas quando começar também esquece o Franz. Um arquétipo todo do Novitz, que é ali um jogador europeu da vida, mas que é bom fazendo corte pra cesta, jogando backdoor, jogando em rota curta. O cara é um absurdo de jogador. Então eu consigo ver, cara, esses caras fazendo juntos uma média de 40 pontos por jogo, 45. Talvez, quem sabe, se tornando uma espécie de Jaylen Brown, Jason Tatum do Orlando. Sim. Eu acho que tem um potencial ali. Eu acho que não é nenhum absurdo pensar nisso. Eu acho que, em termos de duas peças pra você construir ao redor, o teto do Franz Wagner e do Paulo Banchero é um dos maiores. Com certeza. Então, assim, eu acho que o Orlando tá fazendo o caminho certo. Não tá se pressando, não tá fazendo uma troca absurda. Eu acho que é raro pra mim no time da Terence Ross. Eu acho que essas trocações atrás poderia render múltiplos picks no primeiro round, poderia ter melhorado o time de draft, mas mesmo assim não tá ruim. Eu gosto desse time do Orlando, cara. Eu já indiquei as pessoas a verem mais jogos do Orlando Magic e vou continuar indicando porque é um time que é muito divertido de se ver jogar. Eu acho que é um time que tem que ter paciência, né? Porque não é Sim. Que eu acho que vai ser muito fácil. De repente, eles começam mal a temporada. Não, tem que trocar o Franz Wagner e... Enfim, tem que... O que a gente pode conseguir pelo Paulo Banchero? Não, eu acho que tem que ter paciência. Eu acho que eles têm opções, mas desses 4 caras que você citou, um deles tem que emergir como o armador
da equipe, né? Porque é o buraco claro, assim, no elenco, né? A posição de guarda. Tudo bem, o Paulo Banchero e o Franz Wagner, eles assumem um pouco da criação, né? Então você não precisa de um armador que tenha a bola o tempo todo, mas precisa alguém emergir ali. E eu acho que é um time que tá no caminho certo. Não pode se enrolar, e a gente sabe que uma franquia como o Orlando Magic tem um histórico de se enrolar, colocar os pés pelas mãos. Mas eu acho que tem algo muito especial ali com Banchero e Franz Wagner. Para encerrar, Charlotte Hornets, o verão de vitórias dele 30,5. Do Magic eu não falei, eu acho. Magic é 36,5. Charlotte Hornets 30,5. Sai o Kelly Oubre, Dennis Smith Jr., chega o Frank Ntilikina, draftaram o Brandon Miller, draftaram o Nick Smith Jr., volta o Miles Bridges, né, que ele não jogou no ano passado porque ele foi condenado por violência doméstica e tá de volta à NBA. A gente sabe que não é uma exclusividade do Brasil essa leniência em crimes de violência doméstica, né, mas enfim, ele tá na NBA. O Charlotte Hornets é um time que primeiro ano pós Michael Jordan e tal, eu sinceramente acho que é um time que de novo vai ser um dos piores da NBA. Eu acho que eles vão se arrepender de não ter draftado o Scoot Henderson, apesar de eu achar o Brandon Miller um jogador talentoso. E acho que não vai demorar muito pra conversa ser pra onde vai o LaMelo Ball e vai começar a reconstruir de novo esse Charlotte Hornets. Eu não vejo um futuro pra essa construção atual da equipe. Cara, é tenebroso como é que virou o Charlotte Hornets, assim, de todos os âmbitos, administrativo, em âmbito esportivo. O que seria dessa franquia se não tivesse o LaMelo Ball, por exemplo, ali? Eu não consigo nem imaginar. E mesmo o LaMelo Ball esse franchise player, melhor jogador de um time competitivo? Então, cara, eu acho que o LaMelo até que ele assumiu bem esse papel pra Charlotte, que é meio que um papel Zion Williams no Warriors, por exemplo. Mas eu acho que, obviamente, o Warriors montou um time muito melhor ao redor do Zion do que o Charlotte, por exemplo, aqui. Você trouxe o Nick Smith Jr., que é um protótipo desse tipo de jogador, Tyler Hero, Anthony Simons, que é o cara que vai fazer ponto, mas tem que ter a liberdade. O LaMelo Ball mostrou evolução, né, do perímetro. Continua aquela mecânica horrorosa, mas continua tá matando quase aproximadamente 40% de 3 pontos, até mais alguns jogos que ele teve antes de se lesionar de novo. Eu gosto do Mark Williams, eu gosto como ele é um pivô. Também gosto. Com uma versatilidade muito boa, porque ele consegue marcar pra mim de 1 a 5. Eu acho importante ele ter essa luz na posição 5, que muito pouco tempo atrás era o Guion, por exemplo. Você ainda tem o próprio Terry Rozier, você ainda vai ter o Gordon Hayward, que ele tá voltando saudável também. Tá mesmo? Mas, eu tô ouvindo esse papo já há bastante tempo. Mas aí vai ter a volta do criminoso Miles Bridges, que é ruim falar isso, mas ele tem um entrosamento muito bom com o LaMelo. Sim. A gente viu isso na última temporada que ele jogou. Então, eu não sei, cara. Charlotte, no final da temporada no passado, conseguiu arrancar umas vitórias ali, jogando um basquete minimamente decente. Tinha muito do Kelly Oubre Jr., que virou titular e acabou dando bastante também para 5 pontos. O Gordon Hayward estava fazendo um papel de facilitador muito bom também. A partida do LaMelo, do Terry Rozier, do Dennis Smith Jr., que encaixou do nada, mas encaixou. Mas ao mesmo tempo, cara, é um time que, se ganhar 20 jogos, talvez vai me surpreender. Sei lá. E eu consigo ver esses caras sendo todos sendo trocados. Copo meio cheio pro torcedor do Charlotte Hornets. Eles vão ser patrocinados pelo Mr. Beast esse ano, né? Isso, vai ser a marca da camisa, né? O chocolate lá, a marca de chocolate do Mr. Beast, que eu acompanho os vídeos dele, eu comecei a acompanhar durante a pandemia. Os vídeos são divertidos mesmo, né? Não é daqueles youtuber idiota, né? Ele tem, tipo, o primeiro vídeo que eu lembro dele, são desafios e tal, e coisas malucas e tal. E ele é lá da Carolina do Norte, então eu acho legal esse crescimento, assim, né? Mas acho que é difícil ver outro positivo. A jersey deles é bonita. Não tem muito
ponto positivo, sinceramente. Eu iria de under aqui no número de vitórias com tranquilidade. Mas é isso, chegou ao fim nosso episódio semanal sobre NBA. William, muito obrigado pela sua participação. Como que o pessoal acompanha o seu trabalho do Coast to Coast lá no Instagram, Twitter, TikTok? A hora é agora. Cara, mais uma vez, obrigado pelo convite. E todo mundo que tá ouvindo aí também, espero que vocês tenham gostado. Vocês acham o Coast to Coast Brasil no Twitter com @BrasilCoast2, no Instagram no @c2c.brasil, e é o mesmo no TikTok também. Deve estar chegando por lá também. E é isso, galera. Vamos que essa semana já tem NBA já. Vai voltar jogo e vamos pra cima. Pré-temporada, vai ter jogo em Dubai essa semana, inclusive. Muito obrigado a todos. Deixa like se você estiver no YouTube, 5 estrelas se você estiver no Spotify, se inscreve, segue, aquela coisa toda, indica pros amigos. O episódio semanal de NBA volta na próxima madrugada de segunda pra terça-feira. Tem programa sobre NFL já nessa quarta-feira, tem preview da rodada, tudo que você pode querer da cobertura da NFL também. Então, até lá. Tchau!